BMC News, informação que gera valor. Você não possui uma bola de cristal para ver o que vai acontecer com seu patrimônio amanhã, mas você precisa estar preparado para diminuir as chances de perder o seu dinheiro. Atendendo a pedidos, estou abrindo uma turma extra do meu curso de opções, uma aula intensiva ao vivo com interação, onde você vai ter acesso à estratégia de proteção e especulação. Minimize os riscos da sua carteira de investimento. Inscreva-se agora também e garanta como bônus o Sara Options, a carteira de opções recomendada do estrategista Marco Saravalli. É só clicar no botão que está aparecendo na sua tela. A BMC News chegou ao Profit. São 2 horas de programação ao vivo e um feed com as principais notícias do mercado financeiro, diretamente na sua plataforma desktop e mobile, otimizando ainda mais a sua tomada de decisão. Confira agora mesmo no Profit. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 23 de fevereiro. E o dia começa com os investidores de olho nos desdobramentos da tensão entre Rússia e Estados Unidos. Depois de várias análises de que uma invasão da Ucrânia pudesse acontecer a qualquer momento, essa percepção acabou diminuindo um pouco, principalmente depois das declarações tanto de Vladimir Putin, da Rússia, quanto do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. Mesmo com os Estados Unidos dizendo que a Rússia faz um movimento de invasão, Biden deixou claro que ainda existem indícios de que é possível sim evitar um cenário muito pior caso os russos aceitem conversar. Ele segue propondo saídas diplomáticas para toda essa tensão, mas já impôs sanções financeiras contra a Rússia e pode escalar o grau dessas sanções caso toda essa tensão, caso todo esse movimento lá no leste europeu continue. Canadá, Japão, Austrália também já anunciaram sanções contra a Rússia e ontem mesmo o Reino Unido, a União Europeia e outros países já tinham anunciado as suas medidas para tentar frear um pouco esse ímpeto russo, depois de Putin falar que vai sim reconhecer as repúblicas, né, tanto de Donetsk quanto de Lugansk, 2 repúblicas separatistas da Ucrânia. E aí os mercados, eles aguardavam ansiosamente justamente pela fala de Joe Biden ontem para entender quais seriam as consequências. Se Biden fosse ter um tom um pouco mais alto e se Biden falasse coisas um pouco mais duras contra a Rússia, isso poderia estressar ainda mais o humor dos investidores. Mas aí o discurso não atingiu em cheio. Biden foi um pouco mais leve, mesmo sendo impondo sanções. Biden acabou tendo essa perspectiva de ir com calma, de não fazer movimentos muito bruscos contra a Rússia. E aí os mercados não se mexeram mais do que já vinham se movimentando. As bolsas americanas acabaram caindo cerca de 1%, embora todo esse estresse aí pudesse ter movimentado ainda mais as bolsas americanas, mas acabou fechando só nessa baixa de 1%. Aqui no Brasil, o dia foi de alta. Depois de 3 pregões de baixa, a expectativa era para saber se a bolsa seguiria aí com esse tom de realização e também contaminação pelo cenário externo. Acabou que o fluxo estrangeiro mais uma vez deu as cartas e a bolsa subiu 1,04%, revertendo as perdas da véspera. A gente lembra que na terça-feira, na verdade, na segunda-feira, a bolsa tinha caído 1,02% e a bolsa agora
subiu 1,04%, como a gente está vendo aqui, chegou aos 112.892 pontos, quase tocando ali novamente os 113 mil pontos. A gente lembra aquela preocupação, né? A Bolsa chegando aos 111 mil pontos, ficando ali naquele patamar, e toda aquela preocupação, será que a Bolsa vai cair ainda mais? Vai chegar no 110? Vai baixar do 110? Toda aquela conversa que a gente tem todos os dias por aqui. Ou será que a Bolsa pudesse voltar, né, aos 112, 113, 115 mil pontos, como vimos há alguns dias? No fim, 112.892. Nas maiores altas a gente vê ali Fleury subindo 8,23, Grupo Soma 7,32, a Cogna e Minerva também subindo aqui, embora ontem também acabou sendo bastante embasado, né, em bancos. A alta também do índice acabou também em Petrobras, né, o petróleo subindo bastante. Enfim, todo esse movimento. Na verdade, Petrobras caiu, mas também minério de ferro segurando também a alta da Bolsa nessa terça-feira. Nas mais baixas, a gente vê aqui Banco Inter caiu 9,62%, principalmente depois da divulgação do resultado. Os investidores não ficaram muito animados, né, com o resultado do Banco Inter e caiu. Americanas segue caindo nessa pressão vendedora depois que os sites, né, da Americanas e outras empresas do conglomerado ali acabaram ficando fora do ar por conta de ataques hackers, né? Submarino também, o próprio site da Americanas ficou fora do ar e aí isso está pressionando bastante aí a empresa. Aí a gente vê Embraer caiu 4,63 e Cosan também acabou caindo nessa terça-feira. E aí, agora há pouco, né, um dos destaques do dia aí são para os números do IPCA, né, o IPCA que saiu agora há pouco, os números do IPCA, o IPCA 15 variou 0,99%. A gente fala isso, né, o dado da inflação muito esperado pelos investidores para precificar, entre outras coisas, quais vão ser os próximos passos do Banco Central em relação à taxa básica de juros. E a gente tem a informação aqui, o IPCA variou 0,99%, mas, né, a expectativa do mercado era de uma alta de 0,85%, variou bem acima do que era esperado, né, pelo mercado, o IPCA variando aí 0,99%. A gente sempre fala nessa questão da inflação que está pressionando bastante, principalmente no começo do ano, né? Combustíveis segue pressionando, educação, pelo menos nesse comecinho do ano aí, era uma questão bastante importante a ser colocada na perspectiva. E só para deixar claro aqui, IPCA 15 variou 0,99% para cima. Em janeiro, o IPCA 15 variou 0,58% e a perspectiva era um aumento de 0,85%, ou seja, acelerou mais aí do que era o esperado. Falando ainda de agenda, hoje ainda saem os dados da arrecadação federal. Essa arrecadação deve ter um aumento aí de 16%, segundo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele já comentou isso em alguns eventos públicos. Hoje também vai ser divulgado o fluxo pelo Banco Central. E também, claro, entrar na mira dos investidores que os acionistas da Eletrobras aprovaram o início do processo de privatização da companhia. O sinal verde veio ontem, durante uma Assembleia Geral Extraordinária. Agora, o próximo passo é a aprovação da modelagem econômica pelo Tribunal de Contas, né? Essa é a questão aí. Agora o Tribunal de Contas da União precisa fazer essa aprovação da modelagem econômica. Bom, também entra na mira dos investidores a votação da proposta sobre combustíveis, né, que deve acontecer ainda hoje no Senado. A discussão está na forma aí de como vai desonerar esse preço dos combustíveis, que passa inclusive pela possibilidade de uma redução no valor do ICMS. A gente vai monitorar aqui essa votação e vai trazer as informações. Outro tema de destaque é o debate sobre o reajuste para os servidores. A gente lembra que está no centro dessa discussão aí, se vai ser só para algumas categorias, se vão ser para todas as categorias. O aumento linear para todas as categorias poderia impactar muito fortemente
as contas públicas. E aí o ministro Paulo Guedes sugeriu que, ao invés de mexer nos salários dos servidores, o governo aumente apenas o auxílio alimentação. Seria um aumento de R$400 ali para todas as categorias, e isso acabaria impactando menos nas contas públicas, né? Porque não teria impactos sobre aposentados, não teria impactos em relação a INSS, entre outras contribuições. Seria só um aumento no Vale Alimentação, mas como a média salarial dos servidores públicos é ali de R$4.000, né, em média, isso representaria talvez um aumento aí pelo menos de 10% para os servidores. E aí poderia estender para várias categorias. Enfim, esse é o panorama do mercado, é isso que os investidores ficam de olho nessa quarta-feira. E aí, agora o Marco Saravalli traz pra gente o tom do mercado nessa quarta-feira. Conta pra gente aí, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, com destaque para o futuro das bolsas americanas. A gente tem um viés positivo para essa quarta-feira, né, depois de alguma volatilidade, acompanhando as tensões geopolíticas. A gente tem, de certa forma, um arrefecimento, né, e um pouco voltando os olhares para a agenda econômica e também para os balanços corporativos, né? Por aqui o Brasil continua sendo o destino preferido, né, dos recursos estrangeiros, o porto seguro, né? Enquanto isso, a nossa taxa cambial aqui, o nosso câmbio já vai se aproximando de R$5, né? Um menor patamar desde 1º de julho do ano passado, né? E a gente também tem, além da agenda econômica bastante carregada hoje, nessa quarta-feira aqui no Brasil, a gente tem destaque para os balanços corporativos, né? O grande destaque fica para a noite, né? Depois do fechamento do mercado, da divulgação do balanço da Petrobras, né? Que na nossa opinião deve ser bom, deve ser forte, segue numa tendência aí de boa geração de caixa, de desalavancagem, né? E até mesmo bons pagamentos de dividendos programados para esse ano de 2022, e consequentemente a gente espera que o mercado receba bem na quinta-feira esses resultados da Petrobras. Na nossa opinião, não estão no preço e podem vir bem acima das expectativas. Tá bom, pessoal? Então vamos acompanhar por aqui. O nosso Bovespa continua até alguns dias na contramão, né, do desempenho das bolsas americanas, bem diferente do que a gente viu ao longo de diversos dias ao longo de 2020 e de 2021. Tá certo? Então vamos acompanhar aqui, mas por enquanto a gente acredita que o Ibovespa deva continuar em valorização, e particularmente hoje pode ser até uma forte valorização, já que os sinais são positivos do exterior, tá certo? Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco! Você falou aí, né, dos resultados corporativos. Agora cedo, a Gerdau divulgou o resultado com lucro líquido de R$3,5 bilhões de reais no quarto trimestre. O número é 237% maior do que no mesmo período do ano anterior. Já o lucro anual subiu 551%. A Gerdau expandindo bastante aí o seu lucro nesse último trimestre do ano. A metalúrgica Gerdau também trouxe um lucro líquido muito forte, na casa dos R$3,5 bilhões também, superando aí 240%, né? 240% a mais do que no quarto trimestre de 2020. As empresas também aprovaram pagamento de dividendos. A Gerdau vai pagar 20 centavos e a metalúrgica Gerdau vai pagar 10 centavos aos acionistas. Hoje ainda sai o resultado de Petrobras, outras empresas, como bem trouxe aí o Marco Saravalli pra gente. Vamos falar então agora com o Guga Almeida? O Guga Almeida já está aqui com a gente para a gente bater esse papo nessa quarta-feira. Quero desejar um ótimo dia para você, Guga. Tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos lá, né? Uma semaninha que começou melhor do que talvez se esperava, né? E que ontem acabou gerando um movimento, um comportamento ali muito semelhante ao que nós conversávamos aqui no Primarket, né? Eu comentei com vocês que o meu número ali logo para a abertura, né, do Ibovespa, que a gente estaria chegando no nosso objetivo, né, de alta, eu imaginava ali os 114.550 pontos para o índice Ibovespa futuro, e aí acabou que o mercado, né, ele foi exatamente para esse nível de preço e passou um dia num processo de correção. Tá? Processo de correção é esse
que no movimento intradiário acabou estruturando aqui todo um ciclo de movimento, de correção, tá? E aí abriu janela para entrar em tendência, né, de alta de curto prazo novamente, tá? Então tem alguns níveis aqui importantes, Felipe. Para mim, uma movimentação de alta no dia de hoje é para ir buscar aqui os 115.500 do índice futuro. Lembrando que tem um spread entre o futuro e o Ibovespa à vista, né? A gente tem um spread. Então aqui eu estou falando do índice futuro, tá? Então entre 115.500 e 116 mil pontos, esse é o número que eu consigo enxergar. E se por acaso o otimismo que o Marcos Saravari transmitiu agora há pouco de fato acontecer, bom, aí eu consigo enxergar que o mercado teria condições de ir para os 117.500 pontos, né? Então esse seria o meu cenário aqui para o dia de hoje, positivo, tá? Havendo alguma deterioração, que nós sabemos, né, muito bem o contexto todo que nós estamos vivenciando agora, o que eu enxergo de movimentação de baixa e o que eu enxergo de possibilidades, né, pegando essa movimentação do nosso gap de abertura do dia de ontem, e a intensidade de compra que nós tivemos logo após a abertura do mercado, se voltar, né, o mercado para esse patamar de preço e acelerar o movimento de correção, que nem tivemos ontem ali por volta das 3 horas da tarde, aí acredito que o mercado poderia voltar aqui para a região dos 112 mil pontos, né, 111.800. Tá? Acho que é um dia, como falei para vocês semana passada, né, semana passada e semana, para mim, são as semanas decisivas para esse primeiro semestre, né, definição assim, desse primeiro semestre de 2022. Tá? Então hoje já estamos aqui na quarta-feira, na metade da semana, e eu estou curioso para ver como é que a gente vai continuar com as cenas dos próximos capítulos por aqui. Maravilha. Ô Guga, inclusive, né, esse tom de otimismo aí que o Marco trouxe, como você comentou, acaba se baseando muito pelo arrefecimento lá da questão tensão, né, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, que embora hajam sanções, embora hajam discursos ali, né, nenhuma medida muito prática em relação a uma possível guerra acabou se demonstrando, e isso a gente traduz aí nas bolsas internacionais, praticamente todas em alta hoje. E também baseado em alguns resultados, né? Agora mesmo a gente falou de Gerdau. Gerdau trouxe um resultado bastante forte, também ancorado aí pela alta do minério de ferro. Então acaba que o cenário, né, tanto exterior quanto doméstico, acaba proporcionando esse otimismo, né? Acaba proporcionando essa visão um pouco mais otimista para os investidores buscarem um pouco mais o apetite ao risco, né? Por outro lado, agora mesmo saiu o IPCA 15 ampliando a inflação mais pressionada, acima das expectativas. Então, dá para perceber que talvez possa ter algum conflito, né, nesse cenário otimista, com inflação e tudo mais. Como que você vê essa situação aí, Guga? Eu acho que continua esse ritmo de retomada de retomada de mundo, né? Nem vou falar que é retomada de economia e tudo mais. A gente não pode se esquecer, Felipe, que tivemos aí 2 anos, né, um ano inteiro em lockdown. Acho que o pessoal começa já a esquecer, né, que 2020 foi aquele de 2020. A gente não pode esquecer disso. O resultado, né, nas companhias, eles acabam demonstrando muito, né, essa retomada e essa mudança de comportamento e essa mudança de mindset das pessoas como um todo, né? Então a gente está refletindo isso. Obviamente, né, a cadeia não está ainda toda ela alinhada, equilibrada, o que acaba gerando também esse tema de inflação. A gente vivia ano passado, até metade do ano passado, falando basicamente de coronavírus. O último semestre do ano, né, a gente falou basicamente de problema de inflação. A gente entra no ano de 2022 falando intensamente de inflação. Então os focos estão, né, de certa forma, para esse tema aqui da inflação. Agora está surgindo um foco em relação, né, ao tema Rússia e Ucrânia, né? Então começa a se falar aqui agora a questão de guerra. Vamos assim dizer, o ecossistema brasileiro está falando, né, o ecossistema de investimento aqui da indústria financeira, da indústria de investimento,
está falando que o Brasil está barato, mas sempre se falou que o Brasil está barato, né? O Brasil eternamente é uma promessa, eternamente é barato e eternamente é cíclico, né? A gente tem ciclos aqui. Aí tem o entendimento que é porque também a gente está muito atrelado à questão de commodity. Commodity vai continuar, pelo menos no curto prazo, né, performando bem, porque não tem nada que mostre que vai inverter, né, a direção dessa tendência agora no curto prazo, se a gente está enxergando que tem todo um estímulo para retomada da economia, né? Então não consigo enxergar nada que vá fazer isso inverter. Eu acho que não se pensa mais em lockdown, não se pensa mais em parar a economia, acho que não se fala mais nada em relação a isso, né? A gente está chegando agora num carnaval, por exemplo, e ninguém está falando que o carnaval não vai ter, né? E aí, em função também de toda a questão do coronavírus, mas ninguém está com ênfase nisso, né? Ninguém está dando muita bola para isso. Não tá na mídia que não vai se ter por causa do coronavírus. Então é como se, assim, aos poucos, o que de fato o mercado está refletindo, está pensando, né, tá mudando. Tá? Então, eu acredito que uma mudança, tá? Que a gente vai se acostumando com esse novo momento, com essa nova situação. E se nada estimular um colapso, eu estou muito mais assim, que nem eu venho falando, né? Ou o mercado ele corrige em tempo, onde tu não tem uma nova intensidade de compra nesses níveis de preço, né? Nesse patamar de preço, a não ser que seja alguma coisa muito boa, ou a gente vai corrigir em preço, ou corrigir em tempo, ou a gente corrige em preço. Na correção em preço, a gente tem aí teria um estímulo para se vender. Então, e aí o mercado buscaria um patamar mais abaixo. Então, eu acho que a gente está num momento que tu não tem um grande upside, né? E uma vez que tu não tem um grande upside, né, mas tu vem de um movimento de alta, que é de janeiro e fevereiro, se quer procurar alguma coisa para justificar comprar, para justificar entrar, porque tem aquele fenômeno, né, do ficar com medo de ficar de fora, né? E aí as pessoas elas querem uma justificativa para tomar posição. E aí olha o mercado subindo e fala, puxa, perdi a oportunidade, né? E aí tem que saber fazer, tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta assim, por exemplo, não é que daqui a pouco não faça sentido tomar posição agora, que não faça sentido tomar bolsa em 22, né? Claro que faz sentido tomar bolsa em algum momento. Só que tu tem que pagar o preço certo. Né? Tu não pode pagar um preço caro pela companhia. Né? Tu não pode tomar posição no mercado alto só porque está subindo. Mas pode continuar subindo e ficar errático. Ok, mas a margem de segurança para te tomar risco, ela é muito importante. Porque o mercado, todos os anos, tem janela de oportunidade para se tomar posição. Né? Sempre tem uma janela de ajuste, sempre tem uma janela de correção. Nós tivemos, logo na virada do ano. Poucos queriam ouvir. Né? Então, agora é um momento que, de certa forma, né, mais pontual é a operação. Tá? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo assim, para todo mundo aqui no dia de hoje, né? Para poder ser bem estrategista. Acaba que conversar todos os dias, né, parece que não tem grandes transformações no mercado, mas de fato tem. Né? De fato tem. Principalmente nos movimentos intradiários aqui, várias janelas de oportunidades surgem. Tá? Só tem que saber ter paciência, tem que saber esperar. Até porque, né, Guga, vão saindo indicadores, vão saindo notícias e o investidor ele vai construindo, o que a gente sempre fala, né, da narrativa. Aí ele vai construindo a narrativa dele. Eu estava pensando, você estava comentando aí dos movimentos, das commodities, estava lembrando aqui do fluxo estrangeiro, que entrou com mais de 50 bi, né, desde o começo do ano aqui no Brasil, principalmente olhando agora, né? Poxa, mas a inflação agora deu uma acelerada. Provavelmente o Banco Central vai levar isso em consideração para tomar a decisão em relação à taxa de juros aqui no Brasil, que já está bastante alta e que também acaba atraindo investimento estrangeiro. Mas lá nos Estados Unidos já tem gente precificando, né, os juros deles lá em 2023 bem mais alto, tipo 9 elevações. Já tem gente falando que agora nessa reunião de março vai ter que ser 0,5%, enfim. Cada pecinha dessa aí vai sendo encaixada para o investidor construir, né, a estratégia, construir a narrativa dele,
para aproveitar, inclusive, as oportunidades. Aí olha o gráfico com o Guga e já vê se vale a pena fazer algum tipo de movimento ou não, né? Porque também não fazer nenhum tipo de movimento acaba sendo uma decisão também que muitas vezes é difícil de tomar, né, Guga? Sabe, Felipe, agora tu comentou, né, sobre as diferentes opções. Sabe qual é a diferença do investidor americano para o investidor brasileiro? Tá? É que eles gostam de ter opinião. Eles gostam de tomar risco baseado em cima das suas opiniões. A gente tem um pouco de cultura aqui a palavra não é acomodado, entendeu? É um pouco forte para falar, mas a gente tem um pouco de... A gente não é muito estimulado a se sacrificar, né? Por exemplo, quando tu toma um risco e por acaso aquele risco não te traz o retorno, a sensação do benefício é uma sensação muito dura, né? As pessoas elas ficam abaladas emocionalmente. E lá não, lá tem uma outra cultura, tem uma outra cabeça do tomar risco faz parte, né? Acho que eles estimulam em vários níveis, né? Tanto que adoram a questão do esporte, adoram a questão da competição. O jovem, né, vai para a universidade, as universidades elas competem uma com as outras na questão de esporte, né? Tem todo um processo onde tem todo um ecossistema que as pessoas elas desenvolvem um mindset forte, né? E nós aqui temos um outro tipo, me parece, tá? Posso estar errado e eu acho que vale a pena até o pessoal comentar aí no nosso chat. Não existe uma verdade absoluta, é um ponto de vista só. É uma gota de percepção, tá? Tem infinitas percepções. Mas a gente, quando olha, né, as pessoas tentam... Aqui a gente tenta terceirizar a responsabilidade, né? E todo o ecossistema de investimento, ele se beneficia dessa terceirização de rentabilidade, de responsabilidade. E isso é muito ruim, porque, na verdade, se você terceiriza a responsabilidade, quem está ganhando de fato dinheiro com o teu dinheiro, né, é quem está tomando risco. E quem está tomando risco é aquela pessoa que está, né, assumindo aquela tua posição. Então o pessoal gosta de investir muito em fundos onde o gestor toma decisões, nada contra, né, mas se tu for ver o ecossistema que já está mais evoluído lá fora e o nosso ecossistema lá, não se cria esse tipo de mercado. Por quê? Porque as pessoas estão terceirizando a responsabilidade, porque não tem a maturidade financeira, né? Não tem aquele conhecimento sobre investimentos. Então tem que entender os porquês, não é simplesmente educação financeira. Beleza, tem que ter educação financeira, mas eu acho que para ter essa educação financeira não é só questão de o que é, né? Mas sim desenvolver sim o hábito de tomar risco e aceitar as consequências desse risco, tanto positivas quanto negativas. Obviamente que tu tem que aprender a definir o que tu está procurando, o quanto tu quer de fato ter de retorno, né? Porque esse também, o que tu está procurando, o que tu quer ter de retorno, tanto numa situação, define muito se o mercado está interessante ou não está interessante. Senão é simplesmente uma leitura do mercado, do momento do mercado, né? O que o telespectador quer saber? Pô, se é para comprar ou para vender, perfeito. Agora, o se é para comprar ou para vender é simplesmente uma primeira... não é nem se é para comprar para vender, para se tem espaço para subir ou para cair. Depois é se é para comprar ou para vender. Se é para comprar para vender, tem que ver se o teu contexto atual faz sentido. Por exemplo, eu preciso... eu tenho uma meta pessoal que é crescer 30% ao ano. Se eu tenho que crescer 30% ao ano, é uma coisa bem simples, só para o pessoal entender. Eu tenho que crescer 15% por semestre. Se eu tenho que crescer 15% por semestre e o upside da bolsa é de 10%, cara, eu não tenho como... no melhor dos mundos, eu não tenho como performar. Então, se eu tomar esse risco, primeiro, vai ser cansativo, vai ser estressante, não vai trazer o retorno, e é só para dizer que está participando, né? E está criando um problema. Porque, mas e se andar os 10, tu não vai ficar chateado? Não, porque não tem contexto, né? Eu não consigo enxergar o contexto. Então, no momento que tu sabe o que tu está procurando, de fato, é mais fácil de dizer se tem dinheiro na mesa ou não tem dinheiro na mesa para ti, né? Se aquela mão cabe ou não cabe para ti. E pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? A gente ficou como a gente teve de 2016 até 2020 um bull market muito forte,
e ali se desenvolveu todo esse ecossistema de comunicação digital, né? Nasceram os influencers financeiros e tudo mais, acabou que aquela narrativa de que quando cai você compra e as coisas se desenrolam a seu favor, elas encaixaram. Então aquilo começou a parecer que era verdade, né? Absoluta, né? Que tudo iria funcionar. Aí, o pessoal começou a perceber que não, né? Porque, vamos lá, se tu carrega de 2016 a 2022, né, esse processo de alocação, por exemplo, numa empresa que vem oscilando bastante, tipo Magazine Luiza, que teve todo aquele rally de alta até 2020, depois teve toda essa desvalorização agora no curto prazo. Como é que tu encaixa essa narrativa de que é só comprar e ficar? Né? Como é que tu encaixa essa narrativa, por exemplo, até mesmo nas empresas de commodity, né? Que a Petrobras fez máxima histórica esse ano, desde 2008. Então, de 2008 a 2022, nós estamos falando aqui de 14 anos. Né? 14 anos. Então, cadê a narrativa aquela de que as coisas, né, elas se encaixam numa janela de tempo? Então tem que tomar muito cuidado para fazer as coisas direito, porque a Bolsa de Valores é de verdade um lugar incrível, sensacional para poder multiplicar capital. Mas você tem que estar comprometido. Ninguém vai conseguir multiplicar capital terceirizando a responsabilidade, né? Porque cada pessoa tem um interesse diferente. O Gustavo aqui tem interesse, o Felipe tem outro interesse. Não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo agora, mas até desculpa o nome, mas todo mundo que está comentando aí, cada um tem o seu interesse. E é assim, né? Por isso que tem alguém comprando sempre, alguém vendendo sempre que tem uma variação no preço, né? Porque as opiniões, as vontades, as necessidades, o contexto das pessoas, elas são únicos, são singulares em cada um dos momentos. E a gente tem que tentar ter um pouquinho de bom senso em cada momento, não só em relação ao mercado, mas também em relação ao seu capital, né? A sua condição. Tem que ter um bom senso. Se eu não tenho uma condição financeira estruturada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estruturar. Né? Se eu tenho uma condição financeira estruturada e não preciso tomar um risco demasiado, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma condição financeira estruturada e eu preciso crescer, o que eu tenho que fazer? Quanto isso vai impactar? Então, ter um bom senso, ter uma consciência e se questionar, esse mercado nesse nível de preço, tá? Óbvio que ele chega num nível de preço de alta e máximas históricas com narrativas positivas. Óbvio que no topo tu tem lá o ápice das narrativas positivas e das expectativas positivas. A pergunta é se tu tem fluxo e tu tem gente que vai continuar alimentando aquela narrativa. Né? E aí a gente começa a medir para ver se isso de fato acontece. Mesma coisa ao contrário. Volta para trás, volta para 2020. Se tu olha ali 2020, o pico o vale, é o vale, né? O vale da crise ali, a mínima que a gente fez ali em 2020, a gente fez mínima na nossa bolsa, se eu não me engano, nós não tivemos nem uma morte de Covid dentro do Brasil, fazendo as mínimas, nem nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para isso, era tudo um movimento por expectativa. A bolsa se movimenta por expectativa. Por isso que também o pessoal se surpreende quando vem um resultado bom e o ativo cai, vem um resultado ruim, o ativo sobe. Porque o mercado se movimenta em expectativa, não em fatos concretos. Maravilha. Acho que falei demais, saímos do contexto aqui um pouco hoje também. Não, falou demais nada, Guga. Falou, como eu disse, o que precisava ser falado. O pessoal tá até comentando aqui, depois dá uma olhadinha no chat, que tá muito bacana os comentários aqui do pessoal. Mas é isso então, Guga. Ficamos por aqui, muitas reflexões nessa quarta-feira e é aquilo lá. Às vezes a gente olha no gráfico, às vezes a gente fica com essa percepção se tem espaço para subir, se tem espaço para cair graficamente, mas muitas vezes é bom apelar um pouco para o pensamento, né, Guga? As pessoas precisam pensar, precisam raciocinar, precisam ter essa visão estratégica até para adequar o pensamento, a filosofia com aquilo que está vendo no gráfico, senão não dá certo, não. Valeu, Guga! Bons negócios para você nessa quarta-feira. Um abraço. Amanhã estamos juntos novamente. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Um grande abraço. Bom dia e bons negócios. Falou, bons negócios. Guga Almeida aqui, ó.
O IPK, Guga filosofou. Eu gosto das reflexões do Guga. Eu acho que ele não fica em cima do muro. Ele fala o que ele pensa e eu gosto assim. É isso aí. Bom, pessoal, agora 9 horas e 36 minutos. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Agradeço também todo mundo que esteve com a gente no nosso BMC Pre-Market aqui no Profit Pro da Nelogica, acompanhando no player aqui. Se você está acompanhando no Profit Pro, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, dá o seu joinha no vídeo também. Vamos fazer essa troca dos players aqui, dos locais onde vocês assistem a gente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço, até amanhã e eu chamo a Paula Moraes, que já está aqui com a gente no nosso BMC News, preparada, aquecida, para poder comandar o BMC News com a maestria de todos os dias. Muito bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia. Que energia boa, né? Preparada, aquecida, né? Deixa eu me aquecer aqui um pouco. Porque, gente, Felipe deixa o ar-condicionado aqui, sabe? Nos 16 graus, mais ou menos. Assim, é difícil a gente ficar aquecido, mas vamos lá. Me sinto dentro do freezer, mas vambora. Você tá perto da Rússia, né, Paula? Nem diga. Você sabe que eu fiquei com dúvida hoje em pôr a minha roupa, né? Porque eu fiquei pensando, o povo sempre tem mania de querer associar, né? A sua ideologia ao seu lado por conta de roupa. E eu teve uma época que eu abandonei alguns tons, agora ando voltando, mas eu fico um pouco receosa. Aí você falou, tá do lado da Rússia, já começa a ficar um pouquinho preocupada, né? Na hora eu olhei e falei, será que vão falar que eu tô do lado da China? Não sei, enfim. Mas vamos que vamos. Não, essa cor no mercado financeiro é só o candle, não tem nada de ideologia, não. É isso aí, tá certo, Felipe. É porque quando eu ponho roxo, falam que eu sou garota propaganda do Nubank. Verdade. Eu só não vi até agora cair o dinheiro na minha conta. Alô, isso ainda Nubank. não vi, mas tudo bem. Alô, Nubank. Tá certo, obrigada, Fê. Beijo pra você. Tchau, até mais bom dia, tarde. bom jornal. Tchau, tchau.